Bom dia a todos. Nós, reunidos virtualmente, vamos reiniciar nossa catequese da Carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 1, a tristeza do apóstolo. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E eu sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. São eles os israelitas, a eles foram dados a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. E os patriarcas, deles descende Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Incessante amargura no coração. Entender a grandeza do coração do apóstolo Paulo é entender o espírito missionário que deveria existir dentro da nossa vida. Paulo se amargurava porque os judeus não tinham aceitado Cristo. Nós devemos nos amargurar, porque tanta gente não aceita Cristo e não aceita de diversas maneiras. Há aqueles que abertamente proclamam, não aceito a Cristo, não aceito a fé em Deus, e isto deveria ser para nós sempre amargura. Há aqueles que não aceitam sem dizer nada. Há aqueles que até não aceitam e estão dentro da igreja, porque vivem uma religião absurda, uma religião de coisas, uma religião de costumes, uma religião de devoções externas, marcadas por imagens, por medalhas, por palavras, etc. E a nossa amargura deve ser grande. Queríamos, ou quiséramos nós também, ser separados de Cristo, para que todos encontrassem a salvação e a vida, no mistério de Cristo, pelo anúncio do Evangelho. Desejemos e cultivemos este sentimento, esta atitude na vida. Como olhar a nossa cidade, muitas vezes marcada por esta falta de fé prática. Não é alguma coisa teórica, de gente que diz não creio, mas é de gente que, afinal de contas, pelo tipo de vida que vivem, dizem, pouco me interessa Jesus Cristo, pouco me interessa o Evangelho, a palavra de Deus. Não me interessa a conversão. Quando a água chega no meu pescoço, aí eu grito. Mas não tenho esse tipo de interesse. Amarguremo-nos por desejo de que o Evangelho chegue até os confins do mundo. E os confins do mundo não significa o outro lado do mundo. Significa aqui, certo? Por quê? Porque nós vemos aqui os confins do mundo na falta de fé. Porque por eles, por todos nós, eles e nós, Cristo morreu na cruz. Como é possível que alguém fique fora de tamanha graça e tamanho bem?
Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado. Porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas. Como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas em Isaque terás uma descendência que trará o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. E esse é o critério que nós olhamos hoje. Quem é membro do povo de Deus? Sem dúvida, quem crê sinceramente e vive a sua fé em Cristo. Não é alguma coisa aparente, não é alguma coisa externa, é alguma coisa que vai a partir de dentro do coração. Não são os filhos de Abraão que são realmente verdadeiros descendentes de Abraão, são os que creem. Porque Deus não olha a aparência e nem as situações deste mundo. Deus olha a sinceridade da fé que vai no coração de cada um. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa é esta. Por esse tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos, de um só homem, Isaque, o nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos, antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi dito a Rebeca, o mais velho servirá o mais moço. Como está escrito, amei Jacó, aborreci Esaú. Porque Deus manifesta uma atitude caprichosa? Não. Porque Deus é livre na sua escolha. E se Ele é livre quando escolhe, escolhe por amor. Porque Ele não tem motivo para escolher. Na sua liberdade, escolheu. Sumamente livre, como nós nem podemos imaginar. Mas Ele escolheu e esta eleição Deus manifestou na história do povo de Deus. Ora, Deus escolhe livremente e também a nós nos escolheu. A todos, porque a todos Ele chama. E se Ele chama no seu amor, bom, realmente amarguremo-nos, porque muitos não descobriram e se descobriram, não responderam. Que diremos? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque Ele disse a Moisés, farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E a misericórdia, Ele faz a todos. Ninguém fica fora. E da sua compaixão, ninguém fica fora. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso diz a Escritura ao faraó, eis o motivo, porque te suscitei para mostrar em ti o meu poder, para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Quer dizer, Deus nos ama, ama a todos. E se alguém endurece o seu coração, o endurecimento do coração não vem de Deus? Porque Deus, por exemplo, chamou o faraó para executar um plano.
Se o coração do faraó endureceu, foi por conta do faraó que não quis ver os sinais de Deus. Mas também para ele o sinal tinha sido dado. E também ele poderia ter agido de uma forma misericordiosa, mas de forma nenhuma. Ele agiu mal e perseguiu o povo de Deus. Mas todos foram chamados. Dime, talvez, porque ele ainda se queixa. Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com paciência os objetos da ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Esses somos nós, que ele chamou, não só dentre judeus, mas também dentre os pagãos. E é o que diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, amada a que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois o meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. A respeito de Israel, exclama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, um resto será salvo. Porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. Ainda como predisse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. O chamado de Deus é um chamado livre e presente, constante, eterno. Ele chama, ele elege, ele quer a salvação do ser humano, mas jamais tira a liberdade do ser humano. Chamou o seu povo, eram numerosos, só um resto respondeu o seu sim. E esses caminharam como o povo de Deus. O restante abandonaram a Deus e conheceram a perdição. É Deus que não é bom? Não. Deus é bom porque a todos chama. Mas o homem, usando mal da sua liberdade, de Deus se afasta. Não nos afastemos. É isto que o apóstolo Paulo quer dizer. Amarguremo-nos desejando a salvação de todos, mas não nos afastemos jamais, porque nós esperamos ardentemente a realização da promessa misericordiosa de Deus. Então, o que diremos que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justificação? Aqui vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras. Tropeçou na pedra de escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crê não será confundido. E Cristo é a rocha da salvação. Por isso, quem nele crê, encontra a vida. Essa é a pedra colocada em Jerusalém, para que todos encontrem a vida. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, desconhecendo a justiça de Deus,
procurando estabelecer a própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. E sempre a insistência na fé. É a fé a condição. Quem não crê não pode agradar a Deus, mas quem crê já participa da misericórdia daquele que é Senhor do céu e da terra. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra da fé, esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra não está longe. A fé não é alguma coisa dificílima, fora de nós, distante de nós. Acolhemos o anúncio e Deus coloca como dom a fé no nosso coração. A fé não é ação nossa, é bondade de Deus em relação a nós. Por isso, quem crê, louve a Deus porque crê. Não é melhor do que os outros. Embora esteja em situação melhor, porque Deus é bom. Não somos nós, é Deus. Então acolhamos o dom da fé, mas desejemos também ardentemente que todos acolham e que encontrem essa fé. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Cabe aqui, neste trecho que é maravilhoso, que nunca poderia sair da nossa memória. Quem crê, encontra a vida. Crê no coração, professa com a boca. Professar com a boca é uma expressão que quer trazer para nós o seguinte entendimento: é necessário crer, mas é necessário praticar. Professar com a boca não quer dizer só palavra, quer dizer a vida. Nós podemos com a vida professar Jesus Cristo. Quantas pessoas vivendo a fé não é que disseram grandes palavras, mas a vida que viveram foi tão eloquente que, afinal de contas, anunciaram por testemunho o mistério de Cristo. Quando ouvimos esta palavra, não podemos deixar de nos lembrar do Evangelho de João no episódio da Samaritana. E ela perguntou a Jesus: Senhor, os samaritanos dizem que se deve adorar neste lugar. Os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém. E Jesus respondeu: olha lá, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Esse é o nosso caminho, que o próprio Senhor nos ensina. Adorar em espírito, crer no coração. Adorar em verdade, professar na vida, com a boca, com as ações da vida. A fé começa no coração, em espírito.
É o Senhor que nos dá, mas ela deve frutificar na vida. Também tão interessante neste trecho e naquele trecho do Evangelho, quando Jesus falava e ensinava dentro de uma casa, parecia assim, pouco espaçosa. Muita gente no recinto onde ele falava. E alguém chegou lá na porta e disse: olha lá que a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem te falar. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? Senão aquela que ouviu a palavra de Deus e pôs em prática. Quem são os meus irmãos? Senão os que ouviram a palavra de Deus e puseram em prática. Aí vem o comentário de Santo Agostinho no Evangelho de São João. E Santo Agostinho vai dizer assim: vejam, é fácil que nós entendamos quem são os meus irmãos. E olhando para aqueles que estavam lá, fiéis a ele, Jesus praticamente diz: olha aqui, que quem pratica a palavra de Deus, esse é meu irmão, minha irmã. Agora, como vamos entender que nós devemos ser mães? Porque Jesus diz: quem é minha mãe? E olha para os discípulos para perguntar: quem é minha mãe? De fato, pergunta Santo Agostinho: o que é ser mãe? Então ele diz: duas são as condições para mãe. Primeiro, gerar. Segundo, dar à luz. Geramos na fé quem crê no coração. Damos à luz na prática da vida. Tudo aquilo que nós vivemos, professamos com a boca. Então, tudo se completa desta maneira. Crer no coração e manifestar e professar com a vida, com a boca. Entendamos tudo isto, mas tenhamos o mais profundo desejo que a nossa fé, como diz a carta de Santiago, não é morta, mas é uma fé que produz o seu fruto. Acolhemos, gerando pela fé, damos à luz, praticando pela vida. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoquemos o nome do Senhor. Isto é fruto da fé. Creiamos no coração e invoquemos o nome do Senhor, para que a nossa vida em tudo corresponda com este dom que Deus nos dá. Uma fé viva em Cristo nosso Senhor. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Como crerão naquele em que não ouviram falar? Como ouvirão falar, se não houver quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias. Como vão invocar? Pois é necessário que creiam, que haja pregação para que creiam, e que haja alguém que envie para que possa haver pregação, para que possa haver fé e para que encontrem a vida. Quem chama e envia é o Senhor. Quem prega são todos os que creem
Porque a igreja de Cristo é a igreja missionária. Não é a igreja que se basta. Onde entra o povo e não há de ter nem sequer comunicação. Coisa que, infelizmente, nestes dias de isolamento, chegamos até a conhecer. Mas por uma fatalidade de uma pandemia. Mas nós somos cristãos antes de tudo. E anunciamos o Evangelho de Cristo, e anunciamos porque alguém nos chamou e nos enviou. Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvido. A fé não é alguma coisa que se conquista por mérito do homem. Ouvimos e cremos. Este ouvir é um ouvir muito mais rico do que simplesmente captar algum som. É ver o testemunho de alguém. Quando alguém dá testemunho, praticamente se torna impossível não crer. Não? Li estes dias ainda a vida de um homem muito simples, Matthews Talbot, irlandês. Fim do século XIX, começo do século XX. Talbot é de uma família muito pobre. E todos na sua casa deveriam trabalhar. Com 12 anos, ele foi chamado a trabalhar num depósito de vinho e de cerveja. Ali, ele aprendeu a beber e se tornou alcoólatra. E a sua vida foi amargurada pelo vício, porque ele não tinha dia que não voltasse embriagado. Tudo que ele ganhava, ele empatava na bebida. E assim viveu pelo menos uns 15 anos. Horas. Já moço e bêbado, não havia quem colocasse no coração desse homem uma resolução de mudar de vida. A mãe sofria muito, porque a pobreza, e além de tudo este filho, que estava lá caído no bar no fim do dia. Mas alguém disse uma palavra para ele. E essa palavra caiu no coração dele. E ele atendeu. A fé veio pelo ouvido, pelo anúncio. E aceitou essa fé. E se levantou e voltou para casa e disse: Mãe, por 3 meses eu não vou beber coisa nenhuma. Bom, a mãe escutou como quem escuta de um filho bêbado uma promessa que não vai cumprir. No fim do dia de trabalho, convidaram para beber. Ele foi até o bar e tomou água. Todos ficaram espantados. Não é aquele mesmo homem, mas ele, com um sacrifício enorme, não bebeu durante 3 meses. Chegando no fim de 90 dias, ele pensou: e eu não poderia estender isto por 1 ano. E estendeu, e foi o resto da sua vida. Viveu até os 69 anos como um homem exemplar, que deu testemunho para muitos outros. Foi feito anúncio
ele acolheu no coração e o poder de Deus se manifestou na sua vida. Se nós cremos, Deus realiza em nós a sua obra. Pergunto agora, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Pergunto ainda, acaso Israel não compreendeu? Moisés lhes havia dito, eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece esse nome. Provocar-vos-ei a ira contra uma nação insensata. Isaías se abalança a dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Abri os braços, esperando aqueles que eu amo e que eu elegi. Não vieram, mas aqueles que antes não eram chamados, agora eu chamo. E agora sim, eles tomam parte. E assim, nós também encontramos o Senhor de braços abertos. Creiamos e o Senhor realiza a sua bondade em nós. Pois não, a pergunta. Então basta querer, porque a fé já está plantada em nós. Querer é ter fé. A pergunta é esta, basta então querer? Mas querer já é ter fé. Questionar é ter fé. Pode ser que alguém diga, por que eu vivo assim? Esta é uma pergunta de fé, certo? Então a fé já está no coração de quem questiona. Mas por que tem gente que não sai daquela realidade? Por quê? Não enxergou ainda? Não chegou nele o Evangelho? Por que tem gente que não enxerga ainda? Bom, sempre a liberdade do ser humano. Deus faz o dom da fé, generosamente, abundantemente. Porém, nunca tira a nossa liberdade. Creremos se quisermos. A resposta da fé vem da nossa vontade. Se eu não quero, não creio. Quantos sinais as pessoas podem ver? Há muitos. Na família de pessoas que creem, a pessoa que crê é um sinal. Mas os outros, talvez, custe uma vida inteira sem que aceitem. E não aceitam porque não querem. A liberdade está lá. A liberdade tanto no coração daquele que acreditou e foi abençoado. A liberdade com aquele que não acreditou e tem o seu coração endurecido. Isto não vem de Deus, vem da vontade do homem. A rejeição de Israel não é total. Pergunto então, acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma. Pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E Deus não repeliu o seu povo, que de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus: Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares, fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar a minha vida. E o que respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. E é o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça, dom. A fé é dom. E Deus teria rejeitado o seu povo? Como é possível? Se Deus é perfeito,
Se Deus é todo-poderoso e decide, toda decisão divina é irrevogável. Nunca Deus muda de ideia. Se Ele chamou o povo hebreu é povo de Deus. A volta a esse anúncio, sobretudo no século XX, aconteceu quando a perseguição aos judeus aconteceu na Segunda Guerra, pelo nazismo. Horas. Muita gente pensava, mas eles rejeitaram Cristo, eles se afastaram de Deus. Não tem mais a bênção de Deus. Que absurdo! Que eles rejeitaram? Ou rejeitaram? Não os judeus do século XX. Mas quem rejeitou foram aqueles outros, lá daquele tempo. Estes são descendentes. O anúncio teria que ser feito. Talvez não tenham aceitado por dureza de coração, mas talvez não tenha aceitado por falta de testemunho de quem aceitou. E se houvesse testemunho, quem sabe não teriam aceitado. Mas tudo isso está na mão de Deus e não cabe a nós decifrar. Deus não muda de ideia. Quando Ele disse que Ele amava o seu povo, Ele amava e continua amando. O povo judeu é povo de Deus, escolhido, eleito. Cabe a cada um aceitar ou não. Mas isso cabe a nós também. Somos povo de Deus por adoção no batismo, sem dúvida. Então, cabe a nós viver ou não esta realidade. Mas que Deus nos ajude a dar a nossa resposta sim, de fé sincera, diante daquele que nos ama. Versículo 7. Consequência: que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, esses sim, conseguiram. Quanto aos maus, foram obcecados. Quanto ao mais, foram obcecados. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam, ouvidos para que não ouçam até o dia presente. Davi também diz, a mesa se lhes torne um laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem. Dobra-lhes o espinhaço, sem cessar. E ainda perguntam, tropeçaram acaso para cair? De modo algum. Mas a sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Ora, se o pecado ocasionou a riqueza do mundo, sua decadência e a sua decadência, a riqueza dos pagãos, o que não fará a conversão em massa? Outro pensamento extraordinário e o raciocínio de São Paulo, que jamais deixa de anunciar misericórdia. Como eles rejeitaram, o Evangelho foi anunciado aos pagãos pelo mundo inteiro. Se tivessem aceito, por um acaso seria só para eles? Não, diz o apóstolo. Porque se a rejeição gerou misericórdia para nós, então, uma vez que tivessem aceito, seria a maravilha da salvação de todos. Porque todos teriam aceitado, até pelo testemunho do povo eleito. Então já era plano de Deus que nós também crescemos. Sem dúvida nenhuma. Em Cristo, o plano de Deus é a salvação de todos.
Ninguém fica fora do plano de salvação. Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de eventualmente excitar a emulação, os homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito da sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, agora recebe seiva da raiz de oliveira. Não te envaideças, nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Nós viemos do povo judeu, isto é, da fé que eles tiveram. Então, exultemos e exaltemos o povo de Deus. É o povo de Deus admirável, porque Deus o escolheu. Dirás, talvez os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira de natureza selvagem, contra a tua natureza foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis da vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se quanto ao Evangelho eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à eleição, são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós, antes fostes obedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria, de ciência de Deus! Quão impenetráveis são seus juízos, inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Este é o anúncio da fé. Querigma. E o anúncio termina assim, louvando a sabedoria de Deus que chega até nós, nossa salvação,
para que nós louvemos o nome do Senhor e exaltemos pela eleição de todos. Ô, Padre, explica para nós esse versículo que fala: essa cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade dos pagãos. Sim. Então Israel em peso será salvo. Como assim? O destino de Israel é a salvação. Mas o nosso também é. Também é. E eles Portanto, serão salvos? todos. Se eles são cegos, se os judeus são cegos agora, porque não aceitaram, isto é temporário. Quando todos os pagãos crerem, então eles também serão salvos. Mistério da sabedoria insondável de Deus. Não? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.